Bom, quem acompanha a cobertura aqui no canal sabe que o julgamento estava marcado para começar agora no final do ano, mas como também eu já havia previsto aqui várias vezes, o julgamento jamais aconteceria, que normalmente essa data inicial é apenas uma data provisória que pode ser empurrada mais para frente, tanto pela defesa quanto pela promotoria, e aí nós estamos nesse ponto em que não há uma data de julgamento marcada. Eu, particularmente, imagino que o julgamento possa ser marcado para o ano que vem, ou então para 2025. Realmente eu não consegui encontrar muitas previsões dos especialistas acerca do que vai acontecer aqui. Eu acho que há algumas questões que podem ainda atrasar mais do que gostaríamos esse julgamento todo. Eu acho que tem uma coisa que me incomodou aqui, é a questão da promotoria estar tentando derrubar o direito das câmeras no tribunal. É assim, um caso como esse, a promotoria e a defesa lutando exatamente pela mesma coisa, é muito difícil de engolir. Isso me preocupa um pouco porque eu já vi dezenas de casos em que a promotoria brigou para manter as câmeras enquanto a defesa lutava para remover as câmeras. E a defesa pedir para remover as câmeras, você entende totalmente o porquê eles estão fazendo isso. Para guardar a imagem do acusado. Só que a promotoria pedir exatamente a mesma coisa, conceder tamanha bandeira branca em um caso que repercutiu no mundo inteiro, te deixa assim extremamente incomodado. E aí eu pensei em algumas coisas que podem ter levado a promotoria a fazer tal coisa. Talvez, uma das coisas que me passou pela cabeça é que esse promotor está com medo. Ele tem medo de que, porque assim, todo mundo vai acompanhar esse julgamento, as pessoas vão assistir de noite, toda a briga judicial, e ele pode estar já sentindo a pressão que vai ser jogada sobre ele, seu desempenho e tudo que vai acontecer nas audiências. E amigo, se essa é a tua preocupação, então eu só sinto dizer que nós não nos importamos, assim, preservar a sua imagem. É assim, é direito assistir o julgamento, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, as pessoas precisam ver o que está acontecendo. Eu até estava lendo alguns meses atrás, em Nova York, as câmeras no tribunal ainda são proibidas. Um absurdo. Para o Estado, talvez não seja tão absurdo, mas assim, no geral, você vê como isso é complicado, porque há julgamentos famosos que aconteceram em Nova York, que decisões foram tomadas e assim você fica meio assim com essas decisões. E muito dessas decisões a gente só fica sabendo depois, porque muitas vezes tem audiências que ocorrem a portas fechadas mesmo, então assim, que mal o público pode entrar. E aí isso é muito complicado porque pode rolar qualquer coisa lá dentro, considerando que Nova York é um estado extremamente corrupto, tem um índice de corrupção gigantesco. Então assim, o juiz pode ser comprado, pode haver uma negociação, tem julgamentos aí de pessoas muito famosas que simplesmente você olha e fala que tipo de sentença foi essa, como é que o juiz chegou nessa decisão, coisas que nunca foram explicadas, que nunca vão ser explicadas e que a mídia obviamente nem quer cobrir certas coisas. Então, tirar as câmeras é tirar o direito do público de ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Porque, assim, quando tem câmeras, vai ser mais difícil para o juiz, caso... Não estou mencionando o caso aqui do John em geral, porque a gente sabe muito pouco a respeito dessa excelência. Mas, no geral, é mais difícil para que alguma coisa anormal aconteça na frente do público, ó, na frente dos olhos de todo mundo. Então eu acho que a promotoria simplesmente chegar, solicitar e falar remove as câmeras mesmo, porque a gente quer preservar o direito do Brian de ter um julgamento justo. O quê? Desde quando as câmeras vão impedir ele ter um julgamento justo? Sem contar que eu realmente concordo com o que o especialista falou. Eu acho que a essa altura, se você quer mesmo um julgamento totalmente justo, o certo seria isolar todo o corpo de jurados, porque eles realmente têm acesso aos celulares. Então imagina ali, quem tem um Insta, um aplicativo, vai ser difícil a pessoa, não que ela esteja procurando, mas assim, vai ser difícil ela não passar por uma postagem que tá falando do julgamento, ler os comentários. Assim, eu fico pensando, se eu fosse um membro de júri, eu não sei se eu não ia aguentar não ler os comentários das pessoas. Porque assim, eu leio os comentários do meu canal aqui, todos os comentários, eu sempre leio todos os comentários. Então assim, é difícil pensar que
um jurado ali não vai ter curiosidade. Tem pessoas que não têm paciência para ler comentários, e isso é bom. Tem outras pessoas que têm paciência para ler os comentários, para saber o que os outros estão pensando, o que os outros estão dizendo, o que as pessoas estão achando dos jurados. As pessoas são humanas, não tem como dizer, ai, nossa, que aberração que estão fazendo isso. Então, o ideal seria isolar o júri. Só que assim, o isolar o júri, a gente sabe também que é uma barra pesada para os jurados, porque eles vão ficar lá, trancados em um hotel. O salário que um jurado ganha é muito, muito baixo mesmo. Não é uma coisa assim boa. Tem muitas pessoas que assim fogem até onde conseguem de ter que entrar em julgamento porque é abrir mão de emprego. Tem pessoas que sofrem represálias depois dos chefes, porque assim, tem toda uma complexidade envolvendo jurados. E um dia eu tem um caso na minha mira que ele vai mostrar um pouco a participação dos jurados. Na verdade, um pouco não, ele é mais focado no júri, então como eles chegaram àquela decisão, as coisas que aconteceram nos bastidores, e aí a gente vai ver mais sobre isso. Nesse caso, no geral, eu acho que, como um todo, para preservar a melhor resposta dos jurados, a imparcialidade, a integridade, de fato eu acredito que isolar seria o melhor jeito, principalmente em um caso de extrema repercussão como esse aqui. Eu não acho que, assim, por mais que o caso não esteja sendo tão falado agora, quando o julgamento acontecer, ele vai voltar. Ele vai voltar com tudo, porque é um caso que está forte na memória das pessoas. A brutalidade do que aconteceu é extremamente chocante. Foi uma emboscada inimaginável de 1 contra 4 pessoas indefesas. Então, na minha visão, se o promotor deu as mãos para a defesa para conseguir que as câmeras fossem removidas, pensando no seu próprio bem-estar, na sua própria preservação da sua imagem, já começou muito, muito errado. Eu acho assim que se ele sente que não é capaz, então sai do caso e deixa outra pessoa assumir. Eu fico um pouco preocupado porque assim, vocês estão vendo aí a foto dele, ele já parece um homem com uma idade avançada e tal. Particularmente, eu não acredito que a idade especificamente interfira no desempenho, porque tem pessoas que são ferozes, tá? Tem promotores aí, eu já vi casos, o promotor ali com 70 anos conseguiu pisar, esmagar, detonar o acusado, gerar uma condenação. Então eu acho que a idade não interfere, mas nesse caso, se esse promotor sente que a idade dele pode interferir em alguma coisa, então, amigo, a hora de abandonar o caso é agora, deixa outra pessoa assumir. A promotoria fez algumas coisas que a gente ficou um pouco incomodado nesse aspecto, mas de outro lado, ainda nós vemos que eles estão lutando pelo caso, então não é uma questão de não estamos aqui armando para sabotar a acusação, para ajudar a defesa. Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que a questão das câmeras é alguma coisa da promotoria querendo se proteger dos olhos do público, e eu acho que eles não têm direito a essa proteção, porque é o público que está pagando, são os impostos, todo mundo ali está despejando muito dinheiro nesse julgamento, a cidade está altamente endividada. Então assim, querer agora esconder as câmeras, não adianta. Eu fico feliz pelo juiz não ter bloqueado, porque assim, eu fiquei com medo simplesmente das duas, com a promotoria falando, não, a gente não se importa, pode remover as câmeras mesmo. O juiz bem que poderia, mas como o especialista disse, não é porque a promotoria está pedindo, a defesa está pedindo, que ele tem que concordar, porque ainda tem a questão do público. Nesse caso, quem está lutando é a coalizão de mídia, então eu estou nessa com eles. Olha aí, as amizades improváveis estão acontecendo aqui, acusação e defesa de um lado, eu e a mídia também de outro. A gente está vendo que esse julgamento já está nos levando para caminhos que não imaginávamos. E aí a gente tem outras coisas que precisam ser esclarecidas, mas coisas que só serão esclarecidas quando esse julgamento começar a acontecer. E quando esse julgamento vai começar, ninguém sabe. É difícil de prever nesse ponto, porque aí nós temos simplesmente muita coisa que tem que ser analisada pela equipe do Brian, e eles têm direitos a pedirem simplesmente vários e vários adiamentos. Isso está, tá? É um direito protegido por lei, então não tem o que fazer, considerando que é muita coisa. E também tem o fato de que a promotoria despeja muita coisa de propósito, porque acontece muito, são tentativas de esconder certos detalhes ali no meio de papelada, de informação. Se a defesa achar, bom para eles. Se não achar, o problema é de vocês, a gente joga essa bomba depois ali no julgamento. Então, muita coisa acontece desse nível, só que a defesa do Brian, obviamente, não é boba. Eles sabem que tem muita coisa em jogo. Eu acho que nesse ponto é percebido, sim, que a situação dele é muito delicada, é muito grave. Eu vi especialistas dizendo que acreditam que o Brian, assim, tem grandes chances, do nada, surgiam uns especialistas, assim,
não sei de onde saíram, mas de repente, pela primeira vez, surgiram especialistas falando com otimismo a respeito das chances do Brian de se safar desse julgamento, porque a prova não é muito concisa, imagina, o DNA não é conciso, e de que também ele pode alegar o que a doutora Sandra já havia me dito, que simplesmente era uma casa de festas, ele entrou, então o DNA poderia ter vindo disso. Bom, tudo bem, isso aí eu concordo mesmo. Poderia ser, até mesmo em outra situação, se no caso não houvesse a evidência de DNA contra ele, a gente poderia dizer, olha, realmente tinha muita festa, muitas pessoas entravam, rolava. Nós temos um vídeo, inclusive, de que estava rolando uma festa lá nessa casa, quando a polícia foi lá, e nenhum dos 4 estavam lá aquela noite, ou seja, quem que estava liderando aquela festa? Não sei. Porém, nós temos outras coisas aqui também. Nós temos a questão dos registros, do celular, a mensagem no Insta, tem muita coisa, não é só o DNA. O DNA é a parte que remove as dúvidas, que enfatiza aqui, ó, com muita certeza, este moço é culpado. Mas não é só isso. Esse caso não está estruturado apenas no DNA. Eu já trouxe aqui um episódio para vocês mostrando todo o aspecto da polícia, de como eles chegaram. O primeiro dia que o nome do Brian surgiu para eles, de como eles esbarraram no carro, de como foi todo o processo para conseguir o mandado, de chegar na casa dele aquela noite, de prendê-lo e etc, etc. Então assim, eu acho que ele não está com essa sorte toda. Esses especialistas aí, não sei de onde surgiram, se é a defesa já promovendo, sabe, a sua assessoria de imprensa para agir, porque não se engane, isso acontece muito. Simplesmente são argumentos para mim que não são tão fundamentados. Eu acho que simplesmente não surgiu uma informação nova para que alguém venha e diga, olha, agora olhando, eu vejo que o Brian está com mais sorte. Não, as pessoas estão, esses especialistas estão pautados em informações que já foram estabelecidas há muito tempo. Então assim, a mesma coisa que está sendo dita agora é o que já foi dito há 6, 8 meses atrás, que nós já sabíamos. Então, não é uma coisa nova para dizer, olha, agora o jogo está começando a mudar, estou vendo que vai haver problemas para a equipe de acusação. Nesse ponto eu vou dizer a realidade, eu não estou vendo absolutamente de nada disso. Então assim, esses comentários desses especialistas não me assustam, não me comovem e não mexem comigo e nem tiram o meu sono. E assim, isso, quando esses especialistas vieram com essas informações, manchetes assim foram feitas que eu fiquei assim de cara. Porque assim, foram manchetes muito, olha, muito jogo sujo. Eu não gostei. Assim, primeiro que nem falou que era especulação, já falou assim direto. Brian pode ser inocentado e tal. Daí eu, na hora, né, eu abri porque eu falei, o que aconteceu aqui? Isso é uma informação nova agora, né? Bem diante dos meus olhos. Quando eu abri, não. Era a opinião de um especialista dizendo isso e aquilo. Então assim, esse tipo de truque a gente já conhece. Eu já conheço, então assim, eu não vou cair, eu espero também que vocês não caiam nisso. Nós vamos nos manter nos fatos e nas evidências. E até este ponto, tá, segundo a minha visão e segundo o meu aconselhamento jurídico, que eu já procurei com especialistas, que eu já conversei com a doutora Sandra, que é advogada lá nos Estados Unidos, o Brian não está com essa bola toda, não. Eu achei muito legal a mãe do Ethan ter aparecido na convenção. Foi uma aparição mega surpresa. Inclusive, quando ela apareceu, uma moça muito querida aqui do canal me enviou uma mensagem lá no Insta. Gustavo, você ficou sabendo o que aconteceu e tal? Não, eu não tinha sido informado até aquele ponto. E eu achei assim muito bacana. Eu achei assim muito... me trouxe assim uma sensação interessante, porque nesse caso de Idaho, que já tem uma forte presença na minha vida por conta do quanto eu me dediquei a esse caso e estou nele até hoje, mas o fato do caso ter tido um micro cruzamento ali com os nomes Gabi Petito e Camille Vasquez, que são 2 coberturas aqui também que marcaram muito o canal. O caso Gabi Petito foi a primeira cobertura e depois teve a saga do julgamento do Johnny Depp versus Amber Heard, que eu cobri extensivamente aqui no canal. Acho que se eu morasse nos Estados Unidos, eu com certeza gostaria de ter ido nessa convenção, seria bastante interessante. É um sentimento muito familiar. Eu acho que dentro do True Crime, muitas pessoas me perguntam assim direto. Sempre que eu abro uma caixinha lá no Insta de perguntas, as pessoas vêm com algum tipo de questionamento tipo, é normal assistir True Crime? É normal e tal? Tem alguma coisa errada comigo? Porque eu gosto de assistir, gosto de ver. E na verdade, as pesquisas científicas apontam que não. As pesquisas dizem e revelam que as pessoas, especificamente, para quem não sabe, mas o maior público do True Crime
são mulheres. Então, basicamente, eu e os outros rapazes aqui do canal, que são inscritos e que acompanham aqui, somos uma minoria, mas uma minoria mesmo, porque a maior parte do público que acompanha é o público feminino. E as pesquisas mostram que a busca, o interesse pelo true crime se dá nas mensagens que os casos criminais passam, na sensação de vulnerabilidade, porque o true crime como um todo, tá? Especificamente, assim, eu já falei aqui pra vocês que, pra mim, quem melhor produz os documentários é o Discover. E eu nem tô recebendo um centavo deles pra falar isso aqui. Mas se eles quiserem me procurar por uma publi, eu aceito. O Discovery, eu sou super fã do Investigação Discovery porque eu acho que os documentários dele em si são muito bem elaborados. Eles têm muitas séries bem fundamentadas, tem algumas que você fala que isso aqui é só para gerar, né, um espaço na grade de programação, isso aqui é só para ocupar um espaço na grade de programação, sim, mas a maior parte dos documentários deles são muito bons. Eu acho que a estrutura do roteiro, de como as histórias são apresentadas, são muito boas porque normalmente é bastante progressivo, a gente conta ali uma história da vítima, os episódios também são mais agitados, eles são emocionantes. Eu não gosto muito dos da HBO, acho que eu já falei isso em algum momento aqui, os da HBO são muito paradinhos. A HBO também faz uns documentários, assim, uma série de documental de 6 episódios que você podia ter reunido em um. Mas é uma enrolação sem fim, assim, uma trilha sonora. Muita gente vai ficar chocada aqui, mas eu tenho uma minissérie no canal chamada a minissérie da Elizabeth Holmes, O Golpe no Vale do Silício. Uma minissérie com 21 episódios. É uma baita minissérie. E a HBO fez um documentário, eu assisti o documentário antes de fazer a minha minissérie, ou antes de começar a gravar, eu já tinha roteirizado. Aí eu fui assistir o documentário para ver se alguma coisa, alguma informação que eu ainda não tinha. Eu achei aquele documentário horrível, uma música muito devagar, uma coisa assim bem chatinha. E eu percebo que os documentários da HBO têm essa mesma vibe, assim, mais light e tal, sabe? Uma coisa mais sonolenta que não é literalmente o meu gosto. Então por isso que eu acho o Discovery imbatível, porque ninguém faz documentário como o Discovery. E assim, tem alguns documentários assim de algumas outras empresas nos Estados Unidos. Eu sempre tô olhando o que tá todo mundo fazendo dos documentários lá, pra saber se vou assistir ou não, se a história é boa, se vale a pena. E eu vejo que nada supera a qualidade que o Discovery traz, porque ele conversa com o público. Eu tenho a impressão que muitas outras empresas, principalmente a HBO, querem fazer nos documentários assim meio cult, uma coisa tentando passar uma situação mais elevada e tal, sabe? Vamos segurar, deixar isso aqui mais manso, mais calmo, e eu acho também que isso aí não ajuda não. Porque o objetivo, especificamente, que você pode tirar de um caso criminal, ou o objetivo de um ponto que você pode chegar, é a mensagem que aquilo ali passa da questão de segurança e de negligência. Porque os casos criminais em si, boa parte deles denuncia normalmente a negligência da vítima em relação aos sinais que foram dados ao longo da jornada. Nós sabemos que tem muitas vítimas que nem têm chance alguma de ter sinais. Simplesmente, às vezes, são vítimas de um doido, de um louco, alguém que chega, que tira a vida, a pessoa nem conhece nada. Mas muitos casos não. Muitos casos, os documentários mostram, as histórias revelam, que houve um relacionamento, que houve comportamentos, coisas alarmantes que muitas vezes as pessoas acabaram ignorando ou não acreditando, ou então não imaginavam que aquilo ali, que é o que eu acredito na maior parte das situações, iria chegar em um ponto tão drástico. Isso é o mais triste. E normalmente, pelo menos inconscientemente, o que as pessoas mais procuram nos documentários é aprender a se defender. Agora, se as pessoas estão absorvendo essa mensagem e estão colocando em prática, aí talvez seja outra história. Porque eu sei que é muito mais fácil você perceber o que estava errado quando você está assistindo um caso que você está do outro lado da tela, do que quando é você no centro de alguma coisa que pode te transformar em um caso criminal. Porque é evidente que algumas vezes há vítimas que não aceitam que alguma coisa está chegando em sua direção e acabam dando desculpas para não sair daquilo ali, não se mover, não fugir, ou às vezes estão muito presas pelas circunstâncias e a gente ouve aquilo e fala, nossa, meu Deus, que absurdo, né? Acorda para a realidade. E muitas vezes você está em uma situação parecida também dando desculpas. E assim, eu falo isso de desculpas porque eu já atendi muitas pessoas, eu continuo atendendo pessoas que às vezes me vêm com histórias bastante complicadas e às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão e eu ouço desculpas bárbaras do porquê a pessoa não quer tomar uma decisão para simplesmente promover algum tipo de mudança e ela espera que a mudança ocorra do outro lado. E assim, gente,
É impressionante como as pessoas se enganam. Elas conseguem criar desculpas, não sei da onde, do fruto da sua mente, para imaginar que aquilo ali vai dar certo do jeito que ela está fazendo. Só que muitas vezes não dá. E os casos criminais são os exemplos mais extremos disso, porque normalmente a maior parte das pessoas que vemos nesses documentários perderam suas vidas. Então, um dos pontos mais importantes que temos que fazer quando estamos consumindo essas histórias, vendo esses vídeos, assistindo os documentários, é refletir um pouco. Será que eu não estou agindo como essa vítima aí também agiu? Porque é muito mais fácil achar que as outras pessoas levaram a rede até onde não podiam mais, do que olhar para dentro de si e confessar, assumir em voz alta que você talvez esteja fazendo a mesma coisa. Negligenciando os sinais, passando por cima da verdade, tentando esticar a corda para ver até onde ela aguenta. E tem aquele ditado famoso que diz assim: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E a verdade é que o lado mais fraco é sempre aquele que está cego. Porque, como já vimos aqui, tem casos de pessoas que eram ricas, tinham muito dinheiro, e mesmo assim foram vítimas de não apenas um golpe financeiro, mas um golpe também que acabou tirando a sua própria vida. Tínhamos casos de pessoas que não tinham dinheiro, que acabaram ficando em situações ainda mais complicadas, porque a gente sabe que o dinheiro é muito importante, às vezes para você fugir, tem filhos no meio, etc, etc. Mas o que eu mais vejo, no geral, é que todo mundo pode ser uma vítima. Qualquer um pode ser vítima. Desde o rico, desde o pobre, desde o frágil, desde o invencível, desde o inteligente, desde aquele que tem menos conhecimento, desde aquele que tem formação, desde aquele que não tem formação. Tudo depende do acreditar, do aceitar, do entender que o que está acontecendo aqui é uma situação séria. E o que mais acontece dia após dia é a negligência das pessoas com relação aos próprios eventos que ocorrem ao seu redor. Se você está assistindo esse vídeo, sabe que tem alguma coisa estranha, sabe que alguma coisa não faz sentido, você está vendo sinais e você está criando desculpas para ignorar, para falar não, isso vai mudar, não vai chegar até esse ponto, talvez você precisa refletir um pouco. Talvez você precisa imaginar que você não é diferente de nenhuma das pessoas que eu já trouxe aqui no canal, nos mais de 200 vídeos que eu já produzi. Você não tem uma barreira super especial que vai te proteger. Porque a maior chance que temos é aceitar os sinais. É ler os sinais e tomar uma decisão a respeito deles. Se você vai sair, se você vai ficar, se você vai fugir, se você vai denunciar, se você vai tomar alguma providência. Porque se você não tomar uma atitude, muitas vezes a outra pessoa vai acabar tomando. E aí você pensa, não, eu não estou numa situação aqui que alguém vai tirar minha vida, tudo bem. Mas há outras situações que destroem as nossas vidas. Há outras circunstâncias, pessoas que perdem financeiramente, às vezes que perdem marido, que perdem esposa. As pessoas são artilosas, são maldosas, as pessoas são capazes de tudo. Tem muitas pessoas por aí que são capazes de tudo para conseguirem realizar seus sonhos e seus objetivos. E se você estiver no caminho delas, elas vão tentar de tudo para te derrubar. Então, não espere. Não espere acontecer para você tentar fazer alguma coisa, porque aí vai ser muito difícil. É muito mais fácil quando você está na posição de poder para mudar, paralisar, derrubar, neutralizar o inimigo do que tentar fazer isso depois. Quando a sua posição agora é de extrema vulnerabilidade. Eu ficaria extremamente triste se eu soubesse que havia uma pessoa que acompanhava todos os meus vídeos, que estava sempre aqui me assistindo, de repente acabasse em uma situação terrível, e daí, imagina, Deus me livre, mas eu tô lá assistindo um documentário, aí falam, olha, era fã do Gustavo Negreiros, etc, etc, e no meio desse documentário vai narrando a vida da pessoa e vai mostrando que ela teve muitas chances, que ela viu muitas coisas, mas que por algum motivo, ou por vários motivos que a gente sabe que é a realidade, são várias situações que prendem uma pessoa, pelo menos emocionalmente,
ela não fez nada e acabou sendo uma vítima terrível. Seria a pior coisa para mim, pior tipo de resposta que eu teria. Porque a primeira coisa que eu ia pensar é, as minhas análises e as minhas histórias não foram suficientes para gerar um impacto nessa pessoa, nesse indivíduo, para fazê-lo refletir de que pelo menos ele estava em uma situação semelhante às dos personagens das histórias daqui. Às vezes nós queremos 28 mil sinais, aí eu vou ter certeza. Mas para alguém que realmente quer ver, um sinal às vezes é o necessário para te levar à decisão certa, à atitude correta. Para quem realmente quer ver e aceitar a realidade e a verdade, poucas informações são necessárias. Poucas provas já vão ser o bastante. Mas para quem não quer, um caminhão de evidências não provocará impacto algum. Porque estas pessoas vão continuar se enganando até o dia em que não poderão mais. Então não se engane. Não se deixe levar pelas mentiras. Seja qual for o tipo de mentira que você está ouvindo. Seja em uma situação que a sua vida está em risco, seja em uma situação em que a sua vida financeira está em risco, em que seu casamento está em risco, ou que outras coisas estão gerando um incômodo para você, que você sente, lá no fundo você sente, sabe, isso aqui que eu estou ouvindo não está fazendo sentido, não está certo, mas não. Porque o meu grupo está falando tal coisa, eu vou concordar, eu vou aceitar. Cuidado, cuidado, porque seguir um grupo pode te levar ao precipício. E deixa eu te falar uma coisa, quando um grupo de pessoas cai em um precipício, elas caem para um fim terrível. Seja o precipício que leva ao fim moral ou ao físico. Às vezes, a circunstância que vai te levar à prova é decidir se afastar do grupo ou enxergar, ver o que ninguém do grupo quer ver. Seja qual for o grupo em que você está. Se está todo mundo olhando para o norte, você está sentindo que deve olhar para o sul, então a hora de olhar é agora. E se o que te prende é, mas eu vou perder todo esse apoio, vou perder todos esses friends, vou perder todo mundo, às vezes é melhor perder. Porque se você está preso em uma mentira, e você está convivendo em uma mentira, porque todas as outras pessoas estão agregadas a essa mentira, então saiba que você já perdeu muito. E abrir mão dessas pessoas nessa altura é só uma formalidade, é uma chance de recomeçar. E às vezes o recomeço ele vai levar mesmo a um lugar de solidão. Mas a solidão é sempre temporária e passageira. Porque no recomeço, ou em novo começo, os primeiros passos sim são solitários. Mas você vai encontrando pessoas ao longo do caminho. Pessoas com a mesma visão de norte, de moralidade, de integridade. A mesma visão que vai corresponder àquilo que você está vendo, que é verdade. E não se engane, a verdade não é relativa. Ela é uma só. Tem coisas que serão sim ou não, ser ou não ser. Basta você distinguir com o que você está sentindo. Não apenas do seu coração, mas com os receptores que estão vindo do lado de fora. Os sinais. Os sinais que estão te mostrando uma direção. Uma direção que muitas vezes você não quer enxergar. Mas talvez, se olhar para essa frente, você vai ver alguma coisa que você ainda não viu. Ou ver alguma coisa que apenas você tem que ver. Que apenas você pode fazer alguma coisa a respeito. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida.
Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!